A partir de agora, caso já conheça o vídeo As Raízes do Problema, já pode pular direto para esse vídeo e depois retornar ou então acompanhar os comentários, breve comentários referente ao vídeo. Então, só para resumir, a gente vai ver As Raízes do Problema, documentário Brasil Paralelo, prints e textos editados, Pátria Educadora, documentário também da Brasil Paralelo, análise da BNCC no tempo 1.4, análise do material didático de acordo com os temas abordados, prints e link do tema pandemia e o uso de máscaras. E a respeito do aplicativo Zoom, traz um vídeo explicativo do jornalista Bernardo Kirsten contando um pouco do Partido Comunista Chinês. Daí já dá para se deduzir por que se evitar a mídia de mãos dadas com o Partido Comunista Chinês. Também do Bernardo Kirsten, traz um vídeo muito bem explicativo como o avanço entre os meios de comunicação e empresas. Bom, então vamos passar rapidamente pelos principais tópicos do vídeo As Raízes do Problema do Congresso Brasil Paralelo. Já no início, o vídeo nos apresenta alguns filósofos que vão formar toda a base de pensamento do homem moderno. A crítica da razão prática, estudada por Kant, ele dizia que o mundo só é conhecível por meio da ação do homem e jamais pelo seu pensamento puro. Aí no vídeo eles dão mais explicações. Em seguida, nos apresenta Hegel, que estuda Kant por 10 anos e chega à conclusão de que, além de afirmar do que afirma Kant, quando o homem cogita em agir, ele cria uma simulação dentro de si e testa as opções que pode tomar. Aí eles dão um exemplo da água, que ao você cogitar em entrar na água do mar, você não sabe se ela está fria ou não. Você só vai saber se você entrar efetivamente. Você testa as hipóteses dentro de si e decide se vai entrar ou não. Com isso, forma a base que Hegel chama de dialética histórica. A ideia da dialética histórica nos apresenta a evolução da inteligência no tempo, composto por uma tese, uma antítese e uma síntese, e assim por diante vai evoluindo ao longo do tempo, formando sempre uma tese, uma antítese, uma síntese, e a partir daí vai formulando as suas ideias, costumes e valores. Em seguida, nos apresentam Hegel, outro filósofo, que ele vai falar da alienação. Hegel teve um aluno chamado Ludwig Feuerbach, que afirma que nesse conflito de ideias o homem criou Deus como uma forma de se autoconhecer. Aqui forma toda a base para que um alemão chamado Karl Marx mude para sempre a história do mundo. São palavras que estão no próprio vídeo. A conclusão de que o que moveria o mundo seria a luta de classes. Ela propõe o confronto de ideias entre duas classes. Como é dado o exemplo, aristocráticos contra plebeus, vai culminar no feudalismo, o feudalismo contra os camponeses, e assim por diante, que vai culminar na burguesia. E o confronto de ideias entre burguesia e proletariado só poderia culminar na revolução do proletariado, que seria a síntese utópica de Karl Marx. Todo esse trabalho chega ao conhecimento de Moses Hess, que apresenta a Friedrich Engels a luta de classe. E juntos eles confeccionam o Manifesto Comunista, Valor versus Trabalho. E é uma ideia economicamente falsa, pois quem atribui valor às coisas são as pessoas e não quem as produz. Eu acrescentei essa charge falando da mais-valia do site Humor Político. O trabalhador dizendo assim: eu trabalho muito e percebo muito e recebo muito pouco, até parece que eu é que lhe pago um bom salário. Aí o patrão diz: pare de ler o Capital, ou lhe demito por justa causa. Para os teóricos marxistas, pouco importa se está certo ou errado a teoria. O que importa mesmo é a revolução que derivou de um erro. A teoria marxista ela foi desmentida por Carl Sagan na escola austríaca. E já diz o filósofo Olavo de Carvalho que Karl Marx começa dizendo que o socialismo é uma expressão do interesse objetivo do proletariado. Passados 100 anos, o teórico novo do movimento comunista, Ernest Laclau, diz que a propaganda do partido cria a classe social que em seguida
seguida vai representar. Essa teoria inversa é própria do pensamento marxista. Converter-se no seu contrário quantas vezes for necessário. Essas ideias florescem pela Rússia e o Vladimir Lenin perde o seu irmão aos 17 anos quando tenta explodir uma carroça. Lenin foi se tornando cada vez mais radical e, em meados da Primeira Guerra Mundial, entende que é a oportunidade perfeita para antecipar a Revolução Proletária por meio da Revolta Armada, em outubro de 1917. 5 anos depois, Lenin morre e aquele que era para ser o seu sucessor natural, Leon Trotsky, por defender que o movimento comunista deveria ser aplicado em todo o mundo, sofre um golpe de Joseph Stalin, que queria focar seus esforços na Rússia. A Revolução Russa. Stalin desocupará o governo 30 anos depois e deixará para trás aquilo que ficou conhecido como o maior genocídio da história. 20 milhões de pessoas mortas. O comunismo sempre renegou a natureza humana. O extermínio se justifica na busca de uma sociedade igualitária, de um homem moderno, de raça pura, mais capacitado e por buscar ideias tão nobres se julga acima de qualquer crivo de moralidade. A famosa utopia comunista, no episódio da Ucrânia, no que ficou conhecido como Holodomor, foram mortas mais de 6 milhões de pessoas de fome, tudo em nome do socialismo, um dos capítulos horríveis da história. Em 1932 a 1933, na então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sob o comando de Joseph Stalin, que mandou bloquear o acesso de alimento à Ucrânia. Segundo o site História do Mundo, estima-se 5 milhões de mortos. Se levar em conta trabalhos forçados e efeitos colaterais, esse número aumenta para 14 milhões de mortos por inanição, deixar morrer de fome. A União Soviética seguia o radicalismo da revolta armada bolchevique, outras correntes foram ganhando força ao defender que o comunismo poderia ser implementado gradativamente por meios menos radicais. Foi o caso da Sociedade Fabiano, fundada por Karl Kaustin, Eduard Bernstein e outros teóricos. A Sociedade Fabiana, Revolução Russa. Para implementar o socialismo, eles acreditavam no pragmatismo, em um processo progressivo que chamasse menos atenção diante de seus inimigos políticos, atuando por meio de medidas socialistas disfarçadas. O socialismo fabiano percebe um imenso valor em realizar reformas sindicais, que teria o objetivo de acostumar o cidadão a ver o Estado como a ferramenta para curar todos os seus problemas. A igualdade idealizada se daria pelo governo, defendendo a saúde pública, o ensino gratuito e os princípios, a justiça social, medidas que seriam pagas pela taxação progressiva do Estado sobre a sociedade. O crescimento do Estado era inevitável e acabaria centralizando todas as decisões. Enquanto isso, na Alemanha, Karl Kaustin e Eduard Bernstein criam o Partido Socialista Alemão, entendendo que a social-democracia era o melhor meio para o comunismo alemão. Entendem que a ação política é mais eficiente do que a ação econômica, propondo assim um capitalismo debilitado. Consequentemente, o Estado seria o agente dessa transformação e libertação dos trabalhadores submissos aos proprietários dos meios de produção, adicionando outras causas aos direitos de liberdade estabelecidos na época. A liberdade de não ser discriminado, de não ser vítima de desigualdade econômica ou social. Enquanto isso, na Itália, um menino vindo de família pobre teve sua visão de mundo moldada pelas dificuldades financeiras. Tornou-se jornalista e publicou suas teorias políticas em jornais de esquerda. Tornando-se o líder do Partido Comunista Italiano, seu nome era Antônio Gramsci. Dos estudos de Gramsci, em meados de 1946, nasce então a hegemonia cultural. Com 31 anos de idade, acaba sendo preso e condenado a 20 anos de prisão pelo regime Mussolini. Na cadeia escreve os 32 cadernos do cárcere. E essa reflexão ecoa no mundo, explicando como o governo utiliza as instituições culturais para conservar
o poder. De todas as teorias socialistas, a que mais se aplica no Brasil e no mundo é a teoria de Antônio Gramsci, pois o socialismo-marxismo perdeu em tudo, menos na cultura, sendo hegemonicamente vitorioso até os dias atuais. Gramsci ensinava que devemos tomar o poder mediante infiltração, ocupação do espaço por meio cultural, através da mídia, escolas, igreja, foram infiltrando e viraram o estamento burocrático. Ele cria metodologias para que o socialismo predomine culturalmente na sociedade e não por meio das armas e da força. Há décadas essas ideologias vêm sendo implantadas no Brasil, através da transformação da sociedade em uma sociedade de pensamentos socialistas. Apenas para ilustrar o que foi esse período, foi bem a partir de 1945 a 1991, a divisão da Europa, o início da Guerra Fria, luta por ideais. O capitalismo fazia o seu contraponto para conter o avanço do socialismo. Após a Europa arrasada, os Estados Unidos, através do Plano Marshall, ajuda financeira para a recuperação da Europa pós-guerra. Foi um período bem marcante em nossa história, uma corrida tecnológica, competição principalmente entre a União Soviética e Estados Unidos, e a Europa estava arrasada. E Berlim era o símbolo sob influência dos capitalistas e socialistas. Um muro construído do dia para a noite, praticamente. Para Gramsci, uma ditadura sem a hegemonia cultural jamais resistiria por muito tempo. E este era o problema do regime stalinista, pois todos os aspectos culturais da sociedade, sua filosofia e sua literatura formariam a superestrutura da sociedade, que também deveria ser derrubada. Gramsci propõe que, através do controle educacional das instituições religiosas e dos meios de comunicação, seria possível construir, criar e reproduzir uma hegemonia cultural comunista. Paulo Freire, patrono da educação brasileira, foi um dos discípulos do pensamento gramsciano. Em paralelo, Felix Wiel, um alemão que também estava preocupado com a Revolução Russa, decide criar uma série de congressos, reunindo pensadores marxistas para acelerar o processo de revolução. Entre eles estava Karl Kostin, um teórico contemporâneo de Gramsci. Kostin apresenta a tese de que o Estado é sim estruturado pela economia, mas esta economia tem como base uma outra estrutura invisível, a cultura estabelecedora dos valores que são passados de geração em geração. Entusiasmado com as ideias de Kostin, Felix Wiel fundou o Instituto de Pesquisas Sociológicas de Frankfurt, mais tarde apelidado como Escola de Frankfurt. O sucessor de Felix foi o sujeito chamado Max Horkheimer, que, assim como Gramsci, acreditava numa nova hegemonia cultural e da destruição dos valores que se perpetuavam por meio da autoridade da igreja, da família e da escola. Segundo a Escola de Frankfurt, os pais ensinam o que é certo e errado por meio do castigo e educam através do exemplo da família. A igreja estabelece os dogmas morais que condicionam a ação do homem e a escola condiciona o comportamento por meio do ensino. Dando continuidade ao movimento, Horkheimer, junto com outros dois teóricos, vão fundar a teoria crítica, que seria as ideias de Marx junto com as ideias de Freud, que resultaria na teoria crítica. A ideia era a seguinte: se criticarmos tudo que existe, as ideias de dialética histórica trazidas por Hegel será acelerada e, consequentemente, a utopia comunista chegará mais rápido. A Escola de Frankfurt cunha o termo indústria cultural, que, segundo eles, serve os opressores donos do capital, da burguesia em geral, e essa indústria cultural deveria ser combatida através da teoria crítica. Tudo deveria ser criticado: livros, cinema, televisão, aspectos da sociedade. Dessa forma, a cultura burguesa oprimia a cultura proletária e, se criticada, despertaria a consciência do proletariado para a revolução. Isso serve de matéria-prima para o filósofo Jacques Derrida crie o desconstrucionismo.
O desconstrucionismo é o método de retirar o significado de um texto para colocar no lugar um outro significado pretendido. Esse método é aplicado não só nos textos, mas também na retórica política, ideológica em geral. Por exemplo, se a análise desconstrucionista da Bíblia pode levar a entender que se trata de um livro dedicado à superioridade de uma raça e de um sexo sobre o outro sexo. A análise desconstrucionista da obra de Shakespeare pode concluir que se trata de obras misóginas que defendem a opressão da mulher. Para o marxista cultural, a análise histórica resume-se apenas na relação de poder dos grupos sociais. O desconstrucionismo é a chave do que chamamos de politicamente correto. Através do politicamente correto é que surge o relativismo moral, que interpreta toda e qualquer ação social, valor ou tradição cultural de acordo com as necessidades das causas políticas do momento. Um membro importante da escola de Frankfurt foi Hermann Marcuse. Marcuse foi um membro do Partido Social Democrata Alemão e desenvolveu trabalhos nos Estados Unidos. Em seu livro O Homem Unidimensional, Marcuse afirma que a sociedade industrial chegou ao seu ponto em que o proletariado deixa de ser agente transformador da sociedade, pois os avanços do capitalismo deixam a vida desses agentes tão à vontade que perdem a vontade revolucionária. Então a nova massa de manobra passa a ser indivíduos que estão à margem da sociedade, assassinos, estupradores, ladrões, sequestradores e etc. Marcuse defendeu também que a masculinidade e a feminilidade não eram elementos essenciais da natureza humana, mas sim uma mera construção social imposta pela primeira divisão do trabalho na humanidade, a família. Defendeu também que a libertinagem sexual seria uma reação à repressão social política. Por meio de sua influência, empurrava o relativismo moral no mundo inteiro. Dessa forma, o politicamente correto é aceito de braços abertos pela opinião pública, basicamente por 3 motivos. 1. As teorias econômicas de Marx são complicadas de entender, enquanto politicamente correto, por meio de chavões de efeito aliado à fantasia de um mundo perfeito, é muito mais atraente para o cidadão comum. O politicamente correto pratica a teoria crítica até a exaustão, e sabemos que esse tipo de mentalidade revolucionária tem grande adesão, principalmente por parte dos jovens. E terceiro e último, a razão é que o marxismo cultural falhou praticamente em todo o mundo e restava para sua sobrevivência a guerrilha cultural. Todo esse movimento ganha mais força quando David Horowitz, filho de pais comunistas, assiste à queda de Stalin e funda a New Left. Começa aí o processo de reciclagem da comunicação comunista. Através de frases de efeito: faça amor, não faça guerra. Defende a liberação das drogas e descriminalização do aborto. Após ser acusado de morte de sua assistente Beth, entrou em crise existencial e mais tarde passa a defender o conservadorismo. Em meados dos anos 80, Saul Alinsky pega os escritos de Horowitz e faz uma série de alterações. Na década de 30, Saul Alinsky foi apresentado a Al Capone e se aproxima de Frank Nietzsche durante a Lei Seca. Frank Nietzsche ensina a Alinsky como se deve agir, a importância vital de ser discreto e agir nos bastidores. Saul entende que para destruir o sistema é preciso agir silenciosamente, gradativamente, por dentro do sistema. Aqui 2 frases de Saul Alinsky. Ele diz assim: o que eu estou querendo dizer é que as pessoas só conseguem o poder quando elas tomam ele para si. A outra frase: quando elas são fortes suficientes para que o outro lado desista. Saul Alinsky faz uma dedicatória para Lúcifer em seu livro Regra para Radicais, lhe dando crédito como o primeiro revolucionário da história.
Na teoria de Saul Alinsky existem 3 regras básicas. A primeira é desinformação. Não se pode contar ao povo os objetivos finais, pois esses podem se assustar e não apoiar a causa. É preciso que se conte apenas o necessário para ser ajudado. A segunda é o niilismo político. Tudo vale para que aconteça a revolução. Não existe valores nem regra. A corrupção faz parte do objetivo. Roubar para o partido é a regra número 1 do comunismo. A terceira regra é a destruição do oponente. Em um debate, não devemos vencer o argumento do oponente e sim aniquilá-lo da vida pública. Alinsky defende a ideia da organização das massas como fundamento metodológico da revolução. Segundo sua proposta, a mudança vem do poder e o poder vem da organização. Para agir, as pessoas precisam se juntar. Uma igreja junta pessoas pelo interesse comum na fé, uma empresa pelo interesse comum econômico. E por isso, Saul Alinsky acreditava que fundar organizações para acelerar a revolução era a brecha no capitalismo por jogar na mesma lógica da descentralização dos interesses em comum. Durante sua vida, honrou com o seu posicionamento ideológico, fundando 44 ONGs. Muitas delas formaram outros formadores de ONGs e foram se multiplicando intensamente. Essas organizações reuniram pessoas interessadas em solucionar certos problemas. Entretanto, Alinsky dizia: o problema nunca é o problema era sempre a revolução. Quanto mais seccionadas forem as ONGs, melhor será, pois ninguém irá se opor a causas tão específicas que querem a melhoria da sociedade. Cada ONG representava um bloco de votos, unidos por suas causas e lobby político. As ONGs viraram instrumento de manobra política e passariam desapercebidas. Hillary Clinton escreve sua tese de mestrado sobre Saul Alinsky. Barack Obama também foi aluno de uma de suas ONGs e posteriormente advogado de defesa frente aos escândalos de corrupção envolvendo uma ONG criada por Alinsky. Hoje no Brasil existem mais de 200 mil ONGs que recebem dinheiro do governo federal. Entre 1999 e 2006, mais de 15 bilhões foram entregues a essas organizações. Em 1959, quando Fidel Castro anunciou para o mundo que sua revolução era comunista e passou a ser apoiado por Moscou e União Soviética, criou um programa de financiamento de guerrilha na América Latina. Este ativismo da Revolução Comunista encontrou um forte eco no Brasil, levando à formação de diversos grupos de orientação comunista, que culminou com a tomada do poder em 64. A partir daí, a esquerda passa a ter como principal objetivo a derrubada do regime militar. Além das mudanças educacionais que estavam em curso no Brasil decorrentes da pedagogia do oprimido, que foi implementada pelo patrono da educação brasileira Paulo Freire, nos anos 70 surge o caloroso debate universitário sobre o futuro do comunismo no Brasil. Neste debate, os social-democratas fabianos concluem que os mortos da revolta armada servirão de Marte para endossar a revolução cultural. O movimento foi facilitado pelos próprios militares, que consideravam mais importante combater a esquerda armada, enquanto davam espaço a uma esquerda cultural. Os excessos da repressão do regime militar, em meados da década de 70, em conjunto com o esgotamento de seu modelo econômico no início da década de 80, levaram a um longo movimento de democratização, culminando com a eleição de Tancredo Neves, em 1985. Morreu antes de ocupar o cargo, assumindo seu vice José Sarney. A Constituição de 88 marca forte influência do socialismo no meio político e cultural. Os militares acabaram com a direita ideológica, pois tinham a mentalidade tecnocrática. Ainda herança do positivismo. Augusto Conte era contra a política. Ele achava que as questões deveriam ser resolvidas por técnicos e cientistas, sem fazer o debate ideológico, e os militares acreditavam nisso, pois eram positivistas desde o tempo do Império. Sobrou essa mentalidade
positivista na cabeça de pessoas que não sabem nem quem é Augusto Conte. Com essa mentalidade positiva, eles achavam que tinha que reprimir toda a atividade política e transformar os políticos em simples office boys. Enquanto isso, a esquerda estava se organizando, se fortalecendo e entrando em um autoexame muito profundo. Os debates que eles tiveram em 64 e 65 a respeito dos seus próprios erros históricos foi uma coisa muito séria. A esquerda se fortalecia enquanto os militares desmantelavam a direita. E quando os militares deixaram o poder, a única força política que existia, que era a esquerda, e veio já com dois lados. Como é próprio, estudam a dialética, que é a arte de pensar duas coisas ao mesmo tempo, nunca uma só. A alternância de poderes entre PT e PSDB, divisão de território até hoje. Em 1990, Lula funda o Foro de São Paulo, uma organização comunista que reúne todas as organizações políticas da América Latina, com mais de uma centena de partidos e várias organizações criminosas, como as Farc e o MIR chileno. No decorrer de suas reuniões feitas durante 26 anos, planos e estratégias para expandir a revolução. O Foro de São Paulo é a organização que articula a estratégia internacional socialista. Em 1994, o Brasil elege o social-democrata FHC, Fernando Henrique Cardoso, que começará um amplo incentivo às políticas estatais. O processo fabiano se deu com sucesso ao longo dos 8 anos do governo FHC. Precederam a era lulopetista e o governo Dilma. O Brasil estava a caminho da utopia. Estaríamos rumo a uma revolução que nos foi contada aos poucos? Bom, aqui encerra As Raízes do Problema, esse documentário maravilhoso que eu insisto que vocês vejam, procurem aí no YouTube e tem o link aqui que vocês podem acessar também. E aqui apenas um breve comentário de algumas datas importantes. Nas décadas de 1960 a 1970, o Brasil teve um crescimento virtuoso, foi bem no período militar. Em 1973, houve a crise do petróleo, grandes afetados foram os países emergentes. Na década de 80, relembrando aquela época de inflação galopante, é uma década perdida praticamente. E em 1991, houve o Consenso de Washington, a disciplina da política fiscal, reforma fiscal e tributária, abertura para capital estrangeiro e também para privatizações. A era da globalização, processo dado pela integração cultural, político, econômica entre as nações. Por volta de 2006 é fundado o BRICS. Quem inventou esse acrônimo foi Jim O'Neill, um economista. E ele dizia que em 2032 é o ano em que a instituição prevê que, somadas os PIBs nacionais das economias do BRIC, juntamente alcançarão as do grupo do G7, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Itália, Alemanha, França e Canadá. O PIB dos BRICS avança, porém, o PIB per capita, ou seja, a distribuição de riqueza pode ser injusta. Mas, resumindo, trata-se do avanço do plano progressista na América Latina, com a aliança do BRICS, que seria a aliança econômica entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Bom, aqui encerra essa parte histórica e o que percebemos é que o quão somos influenciados pela geopolítica, pelo que acontece fora do nosso país.